Então, muito boa tarde, senhoras e senhores jornalistas. A razão pela qual solicitamos a vossa presença, que desde já agradecemos, tem a ver com o facto de que, com alguma surpresa para o Governo, aparentemente o Parlamento se prepara para inviabilizar um instrumento de política que consideramos fundamental para a concretização da reforma da floresta. Como sabem, o nosso país, em grande parte, sobretudo no centro e norte, é caracterizado por uma pequena e muito pequena propriedade florestal e numa parte do país onde não existe cadastro, portanto, onde é impossível identificar os proprietários. Ora, não é possível o ordenamento e uma gestão profissional da floresta sem que existam planos de gestão florestal. E para que eles existam, é necessário que haja uma dimensão mínima da área florestal, já que pequenas parcelas são insuscetíveis de serem submetidas a um plano. E, nesse sentido, o Governo tem vindo a legislar. Desde logo, legislamos no sentido de impedir o fracionamento abaixo de um determinado limiar. Para que tenha uma pequena ideia, não é possível fracionar prédios florestais no Alentejo, ou numa boa parte do Alentejo, que está identificada no diploma, abaixo dos 48 hectares. Não é possível fracionar propriedade no centro e norte, abaixo de 4 hectares. E, nesse sentido, o Governo aprovou a legislação que irá alargar, aprovou e submeteu à Assembleia da República, que irá agora votar em termos definitivos, um diploma que irá alargar a todo o país aquilo que fizemos em 10 municípios envolventes de Pedrógão, mais um ou dois, que foi um projeto experimental que o Parlamento nos autorizou para fazer o cadastro simplificado, identificar a propriedade rústica. E o Governo prepara-se para alargar agora a todo o país, através de um procedimento segundo o qual, ao fim de 4 anos, aquilo que não for identificado se declarará como património sem dono conhecido e que o Estado assumirá a sua gestão, sem poder dispor desse património que não precisamente a sua gestão, durante 15 anos. Se, entretanto, os proprietários aparecerem, ser já restituído esse património, ao fim de 15 anos o Estado poderá exercer o direito de uso capião e, digamos, assumir a propriedade plena desse património. E aquilo que nos deixou surpreendido foi a criação de uma maioria parlamentar, a semana passada, na comissão respectiva, que se prepara para inviabilizar este diploma, o que naturalmente causará sérios problemas, uma vez que, se for aprovado tal como consta da proposta, durante 10 anos este diploma ficará sem efeito. Quer isto dizer que durante 10 anos ficarão ao abandono um número indeterminado de propriedades, mas enfim, que se admite que sejam umas dezenas ou até centenas de milhares de hectares, que continuarão ao abandono, como têm estado, sem nenhum tipo de exploração, acumulando combustível e constituindo um fator adicional de risco para os incêndios e sem que produzam qualquer riqueza ou qualquer serviço ambiental. E por isso estamos preocupados e gostaríamos de, enfim, sem querer interferir, obviamente, noutros órgãos de soberania. Vivemos num regime onde a separação de poderes é respeitada, mas em nome do interesse nacional, e uma vez que a votação final ainda não ocorreu, o Governo gostaria de publicamente manifestar, e temos feito já por outras vias institucionais, que estamos disponíveis para prestar todos os esclarecimentos e para encetar todo o diálogo com os partidos da oposição e com o PSD em particular, por forma a que a decisão final possa ser uma decisão que viabilize esta proposta, que nos permita avançar não só com o cadastro, bem como com a identificação do património sem dono conhecido e depois que nos permita passar à sua gestão sem pôr em causa minimamente o direito de propriedade. O Sr. Ministro já disse o essencial daquilo que temos para comunicar. Desde 1967, que está em vigor no nosso país, o artigo 1345 do Código Civil, que diz que as terras sem dono conhecido pertencem ao Estado.
Ao longo destas décadas foi tentado estabelecer um procedimento seguro que, respeitando o direito de propriedade, permitisse assegurar que era possível determinar com certeza quais eram aqueles prédios que não tinham dono conhecido e, portanto, pertenciam ao Estado, e quais aqueles prédios que, pura e simplesmente, os proprietários estavam omissos ou distraídos ou não se interessavam. A aprovação no início deste ano do Decreto-Lei 15 de 2019, que regulava esse procedimento, visava precisamente assegurar que, com toda a segurança, conseguimos identificar prédios que são da titularidade do Estado e que, portanto, podem passar a ter um aproveitamento económico e, sobretudo, uma gestão adequada que permita evitar a acumulação de combustível e, desse modo também, prevenir o risco de incêndio. Todo o objetivo da reforma florestal que o Governo tem levado a cabo é assegurar, por um lado, a melhor gestão da nossa floresta, que é uma fonte de riqueza, mas também tornar a nossa floresta mais resistente ao risco de incêndio. Esta peça é essencial. Não podemos encorajar proprietários a investir na floresta se ao lado há terrenos que não são tratados, não são bem geridos. E, portanto, estamos convencidos que este é um decreto-lei e um regime que interessa a todo o país e que não deve ser encarado como uma questão meramente de luta político-partidária. É por isso que fazemos este apelo aos diversos partidos. Estamos pessoalmente disponíveis para discutir aquilo que é o alcance do Decreto-Lei do Governo. Estamos disponíveis para reunir, prestar esclarecimentos e até, eventualmente, dissipar dúvidas e acautelar, de todas as formas, as preocupações que os partidos possam ter. Mas não devemos adiar por mais 10 anos a reforma da floresta. Em 2003, 2005, tivemos um ciclo de grandes incêndios neste país que levou a encarar como devendo ser importante a reforma da floresta. Na verdade, esse ciclo não levou a reformas estruturais e, por isso, pouco menos de 10 anos depois, a acumulação de combustíveis e o abandono do território florestal levou a que, com condições climatéricas particularmente adversas, o nosso território sofresse grandes incêndios. Temos que evitar que isto volte a suceder. Não podemos esperar mais uma década para encetar a reforma da floresta e, por isso, não faz sentido adiar esta reforma por mais de 10 anos. Fazemos este apelo e estamos pessoalmente empenhados e disponíveis para discutir tudo isto, mas não perder esta oportunidade. Estamos à disposição dos seus jornalistas para qualquer questão que queiram colocar. Inês Martins, da SIC. E a minha pergunta é para o Sr. Ministro da Agricultura, desde que a votação indiciária aconteceu sobre esta matéria até hoje, o Governo não conseguiu perceber, ou já conseguiu perceber, a razão que levou o PSD a juntar-se ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Depois tenho uma outra questão, que é um dos argumentos não utilizados pelo PSD, mas utilizados pela esquerda, que diz respeito à entrega ou à venda destes terrenos a empresas de celulose. Se o Governo garante que ao fim de 15 anos estes terrenos em causa não serão vendidos. Obrigada. Muito obrigado. Os argumentos que eu vi da parte do PSD foram aqueles que foram transmitidos por uma senhora deputada e que apontavam para a existência de um instrumento que já existiria e que permitiria atingir esse objetivo, que seria a Bolsa de Terras, criada ainda no âmbito do anterior governo, pela minha antecessora no cargo de Ministra da Agricultura. Ora, esse procedimento, que era chamado a Bolsa de Terras, em 7 anos não identificou um único prédio. E, portanto, é um instrumento totalmente ineficaz que, de qualquer modo, e que, aliás, foi revogado pelo decreto de 2017 que instituiu o cadastro, portanto, que revogou explicitamente esse decreto 152 de 2015. Portanto, o argumento do PSD parece fazer pouco sentido. Isto é, o instrumento que invocam já não existe. E, enquanto existiu, até 2017 não produziu um único efeito. Eu repito, não identificou um único prédio sem dono conhecido. As preocupações do PCP e do Bloco de Esquerda vão no sentido de que, o que tenho lido na imprensa, vão no sentido de que, por um lado, temem que sejam esbulhados de património pequenos produtores. Ora, isso está completamente acautelado na legislação, uma vez que o Estado se propõe a assumir a gestão, depois de terem sido feitas toda a divulgação possível durante um período, e assume a gestão sem prejuízo de que, se o legítimo proprietário
provar que é dono desse património durante um período de 15 anos, a partir da publicação do diploma, ele ser-lhe-á restituído. E sobre a hipotética decisão de um dia, daqui por mais de 15 anos, que esse património venha a ser do Estado e que um governo dessa altura decida vendê-lo a privados, eu penso que é pura especulação, não é crível, porque não nos últimos anos que eu me lembro, nas últimas décadas, não me lembro de que o Estado tenha vendido património florestal. Aliás, o Estado em Portugal é apenas proprietário de 3% da área florestal, contrariamente àquilo que acontece no resto da Europa, onde há países que têm mais de 80% da floresta gerida e sob património do Estado. Portanto, são críticas, quer do lado do PSD, quer do Bloco e do PCP, não parecem fazer o mínimo sentido. Até no caso dos partidos à nossa esquerda, parecem até temer que o Estado aumenta a área florestal sob sua gestão. Portanto, é isso que nos leva a fazer este apelo ao diálogo e a uma reponderação desta questão, porque, de facto, os argumentos que até agora têm sido invocados não parecem ser suficientemente sólidos para justificar a decisão que se adivinha, portanto, e esta conjugação de votos entre o PSD, o PCP e o Bloco de Esquerda para inviabilizar este importante instrumento da reforma da floresta que temos em curso e que queremos, obviamente, acelerar tanto quanto possível. Queria só acrescentar que este tema é, obviamente, um tema difícil. Estamos a falar da propriedade rústica, estamos a falar de questões que interessam às pessoas e, portanto, percebemos que ao longo dos anos tem havido uma grande dificuldade em perceber qual é o ponto de equilíbrio. Como é que asseguramos que os terrenos florestais são efetivamente colocados e são geridos e como é que asseguramos que os proprietários têm toda a oportunidade de virem reclamar o seu direito de propriedade? Com este decreto-lei, o Governo procurou fazer a síntese entre todas essas preocupações. Percebemos que possa haver dificuldades e questões que ainda querem ser esclarecidas. É por isso que estamos efetivamente disponíveis para reunir, discutir, esclarecer todos os problemas e acautelar estas questões. Mas este, como o Sr. Ministro já disse, é um tema que não afasta os partidos quanto ao fundo da questão. Em 2012, este mecanismo da Bolsa de Terras visava precisamente identificar os terrenos sem dono conhecido e dizer-lhes que eles podiam ser geridos pelo Estado e transferir-se para a titularidade do Estado. Portanto, estamos aqui a discutir modos de chegar a um tema cujos objetivos são comuns a toda a sociedade portuguesa. Sim. Ana Coutinho Correia, Agência Lusa. Eu gostava de saber, por parte de ambos os senhores ministros, se houve já algum contacto, nomeadamente com o PSD, já que o Sr. Ministro da Agricultura disse que estava disponível para o diálogo, em particular sublinhou com o PSD. Estamos disponíveis e a qualquer momento podemos, qualquer de nós, reunir-nos com todos os representantes dos partidos e procurar encontrar uma forma de não adiar mais esta reforma da floresta. Luís Almeida, da TVI. A minha pergunta é, caso as coisas se mantenham e esta reforma não vá para a frente, o que é que o Governo, nomeadamente os seus ministros, vão fazer perante esse impasse? Não temos propriamente plano B. Nós estamos muito empenhados em fazer uma reforma do sistema de prevenção e combate ao fogo florestal. Sabemos que o grande risco de incêndio na nossa floresta também desencoraja o investimento numa floresta mais produtiva. E por isso é importante nós caminharmos em todos os caminhos que são indispensáveis para resolvermos este nosso problema. Melhorar a nossa capacidade de combate ao fogo florestal, melhorar o nosso reforço nas atividades de prevenção, e esse tem sido o grande foco do investimento público nestes últimos 2 anos, mas sabemos também que se a nossa floresta estruturalmente não mudar, ela continuará a acumular grandes condições de risco. E quando as condições climatéricas forem particularmente adversas, uma floresta que não é gerida, uma floresta que está em perda, como sabemos, uma floresta que vai acumulando matos e combustível pronto para arder, é uma floresta que dificilmente pode resolver este problema. Portanto, esta terceira componente da nossa estratégia, além da gestão, do combate e da prevenção, um território mais resiliente, tem que ser
ser começado desde já. Se adiamos esta proposta por 10 anos, é este terceiro pilar da reforma florestal e do sistema de prevenção e combate a incêndios que fica descalço. E eu acho que nenhum partido quererá assumir essa responsabilidade. Este é já o nosso plano B, porque o plano A foi a criação do Banco de Terras, que foi, digamos, rejeitado pela mesma maioria há 2 anos e meio atrás. Lembra-se que a primeira proposta que fizemos foi criar um banco de terras onde seria incluído todo o património rústico do Estado já existente, mais aquele que viesse a poder ser acrescentado, designadamente através da identificação das terras sem dono. Visava este banco de terras entregar os terrenos agrícolas a jovens agricultores para se instalarem como agricultores e os terrenos florestais a entidades gestoras da floresta. Portanto, o Parlamento, com a mesma maioria PSD, Bloco de Esquerda, PCP e CDS, na altura, reprovaram este diploma. E, portanto, o plano B agora foi regulamentar o artigo 1345 do Código Civil, por forma a que, excluindo já a distribuição de terras a jovens agricultores, nos pudéssemos centrar, sobretudo, no património florestal, principalmente. Enfim, se vier a ser repetida esta decisão por esta mesma maioria, ou por uma maioria, seja qual for, naturalmente que o Governo terá de equacionar, terá de ir procurar encontrar um plano C. Mas o que é facto é que a reprovação do plano A já nos provocou 3 anos de atraso na reforma da floresta. E agora a reprovação do plano B propõe-se adiar por mais 10. Ora, eu penso que esta é uma matéria que não é suscetível de adiamentos, porque é uma matéria que de longo prazo e de longo fogo, porque se nós quisermos ter uma floresta resiliente, bem gerida, bem ordenada, é o trabalho para uma geração. E, portanto, quanto mais adiarmos aquilo que foi tantas vezes adiado, pior para o país, e penso que devemos fazer todos os esforços para que seja possível encontrar instrumentos de política que nos ajudem a alcançar os objetivos que o Sr. Ministro Adjunto da Economia acabou de enunciar. Diria uma coisa. A floresta é uma grande riqueza que proporciona também a valorização dos territórios do interior. Pode ser uma fonte de dissipação da ameaça climatérica, pode ser uma fonte de ocupação da população, pode ser uma fonte de diversificação da nossa paisagem. Se estamos apostados na valorização dos territórios do interior, não podemos ignorar a valorização do nosso território florestal. E não podemos, por isso, adiar por mais 10 anos a capacidade de gerir de forma correta este território. Queria recordar que a floresta portuguesa está em perda. Todos os anos vamos perdendo área de floresta para matos, porque, precisamente, não fazemos a gestão correta da floresta. E se prescindimos de uma ferramenta essencial para isso, estaremos definitivamente a abandonar um instrumento muito importante para a valorização dos territórios do interior.